Olá! Vamos voltar aos nossos vídeos, aos nossos temas e agora falando sobre planilhas versus programas pagos. O que seria uma planilha? Como a gente já falou nas outras aulas, eu vou dar só uma explanadinha por cima do que seria essas planilhas, né? As planilhas são aqueles programas ou até mesmo os caderninhos montados que você está colocando todos os gastos, todos os de dia, a semana, o mês, que você vai colocando para poder fazer a gestão do seu empreendimento, da sua empresa, né? E o que seriam os programas pagos? Os programas pagos são aqueles programas de gerenciamento que você paga para poder estar fazendo esse serviço por você. Para você ter uma menor demanda de tempo, para poder estar organizando. Porque quando a sua empresa vai crescendo, você demanda mais tempo para estar cuidando das coisas referentes a essa empresa, sem muito tempo para estar dando atenção para as planilhas e para esses programas. Então, se você fizer um programa pago, você vai estar melhorando esse tempo. E qual que é a importância dos programas de gestão, né? Elas são importantes para organizar o fluxo da entrada e da saída dos recursos, organizar as finanças, porque umas finanças organizadas fica muito melhor para você estar trabalhando, porque a gente sabe que a organização em todos os empreendimentos, em todas as empresas, em todos os momentos da sua vida, até mesmo na sua casa, a organização é essencial. Uma coisa desorganizada, você não consegue encontrar nada, você não consegue gerenciar, você não consegue gerir nada. Tudo que fica muito bagunçado, você não consegue fazer as coisas direito. Então, os programas de gerenciamento são imprescindíveis para isso, para organização, não só os programas pagos, como também as planilhas. Com essa organização, fica muito mais fácil você tá fazendo os pagamentos, tá observando qual tá sendo se você tá tendo lucro, se você vai tirar o mês no vermelho, porque se você conseguir visualizar que você vai sair o mês no vermelho, você pode estar elaborando uma nova estratégia para estar conseguindo tirar a sua empresa desse vermelho. Porque é importante que para a empresa se alavancar e subir, é importante que ela não fique fechando muito no vermelho. Se fechar no vermelho, que seja o mínimo possível. E no mês que você realmente, com uma estratégia nova, você não consiga fazer ela sair desse vermelho. E como que você consegue observar isso antes que aconteça? Com os programas de gerenciamento, que são as planilhas e os programas pagos. Você consegue estar observando, você faz por exemplo, você pega o valor, o seu resultado de 2 semanas. Você faz um cálculo, mais ou menos quanto que você está conseguindo tirar por semana e vai ver quanto que você tem para pagar, quais são os seus pagamentos, o que você vai ter que tirar dali, para você estar calculando se você vai sair no vermelho ou não. Se você perceber que vai estar saindo no vermelho, você vai estar elaborando uma nova estratégia para estar conseguindo angariar mais fundos, né? Angariar mais dinheiro para poder não estar saindo no vermelho. E você faz isso através da observação das planilhas e dos programas, né? Onde você vai alimentando todos os dias e você vai estar podendo fazer o cálculo desses recursos. E também com isso, você consegue estar observando se você vai estar conseguindo melhorar o seu ambiente de trabalho. Melhorar em que sentido? Melhorar no sentido de mudar uma janela, colocar um novo ar-condicionado, ou um circulador, ou um purificador, qualquer coisa que venha melhorar o seu trabalho, né?
melhorar o piso, tá trocando os aparelhos, colocar um chuveiro, uma ducha no banheiro, um box, para que os alunos tenham maior comodidade, né, nos vestiários. Então, tudo isso você vai conseguir saber fazendo o cálculo por essas planilhas e por esses programas de gestão. Então, é de extrema, de exímia importância a esses programas. Não adianta você querer fugir e não querer colocar e não querer fazer. Porque se você não fizer, se você não tiver um programa assim, não precisa ser programa pago não, pode ser as planilhas mesmo. Principalmente se o seu negócio for pequeno. Então, você vai conseguir gerenciar. Não adianta você falar assim, eu não vou fazer isso não, vou mexer com isso não, dá trabalho, porque você não vai conseguir observar o que que você está precisando, o que que está faltando, como que é, como que não é. Então, tudo isso você tem que fazer, não adianta, é uma coisa que você não pode fugir, são coisas que você não tem como fugir disso, você tem que fazer, porque se você não fizer, você não vai conseguir levar a sua empresa, o seu negócio aonde você quer chegar. Se você quer chegar num alto patamar, você tem que estar seguindo você tem que estar calcando todos os degraus, tem que estar subindo de degrau em degrau. E qual é um desses degraus? Você estar fazendo esse gerenciamento, e bem feito. Mesmo que você faça no caderninho, né? No caderno lá de gestão, no seu caderno, no seu livro caixa. Mesmo que você faça ali, mas que você faça bem feito, que você pegue para fazer as coisas bem feitas. Não adianta você querer fazer uma coisa pela metade, porque aí só vai te dar trabalho e você não vai ver o que você conseguiu, o que você teve de lucro, de nada. Você só vai ter trabalho mesmo. Então, o importante é que você tenha organização e que você faça diariamente, que você faça corretamente esse fluxo. Antes de existir essas nossas tecnologias, todas essas nossas tecnologias, tudo que a gente tem hoje, eram usados naquela época, né, que a gente não tinha isso nos primórdios da história, do início dos comércios e tudo. Tudo era feito através dos cadernos, era tudo escrito à mão, era tudo guardado em caixas de papelão, colocado nos arquivos mortos, né, que como eram chamados antes, aqueles arquivos, e você colocava isso tudo naqueles livros, ia lá fazendo os cálculos. Até hoje existem esses livros, igual eu estava falando. Se a sua empresa não é uma empresa muito grande, é uma empresa de pequeno porte, que você ainda consegue fazer através dos livros, você pode fazer. Nada te impede que você continue fazendo nos livros. Mas se a sua empresa não tem mais aquele porte pequeno, tá uma empresa que começa a crescer, aí é interessante você já estar partindo para uma coisa mais sofisticada, uma coisa melhorada, né? Esses cadernos, toda a movimentação do dia, toda a movimentação da semana, do mês, era colocado nesse caderno. Então, você conseguia ver, você conseguia olhar, se a pessoa falasse, não, eu fiz o pagamento dia tal, você ia lá no caderno, olhava naquele dia e você procurava na lista lá para ver se tinha sido feito aquele pagamento ou não, porque estava tudo anotado. Então, até hoje, você tem que ter essas anotações. É imprescindível que você tenha tudo anotado. A gente fica, um pouco maçante você tá falando, tem que fazer isso, não tem que anotar. Gente, mas é uma coisa que é para poder ficar fixo. Você tem que ter isso fixo na sua memória, tem que ter isso fixo na sua cabeça, que você tem que fazer. É uma coisa que você não pode deixar para outra pessoa e nem você pode deixar para depois, porque você deixa para depois e esquece. Então você tem que anotar e na hora. Acontece, mesmo que você não anote no caderno, que você anote num outro pedaço de papel, alguma coisa que você tenha em mãos naquela hora. Mas assim que você for perto do caderno, do livro caixa, você vai lá e anota da maneira certa. Porque senão você não vai ter controle. E o mais importante é o controle. Hoje, com essa tecnologia, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é muito mais fácil, né? E demanda menos tempo também.
Então, com essa demanda menor de tempo, a gente sobra um tempinho para a gente estar cuidando de outras coisas referentes à nossa empresa, que também precisam da gente, né? Porque não é só esse gerenciamento de recursos que precisa da nossa atenção. Os nossos alunos, no caso da gente, que é academia e personal, a gente tem que ter um tempo para estar dando atenção para eles, porque eles também precisam da nossa atenção, do nosso carinho, né? De às vezes até de uma conversa amiga. A gente tem que ter esse tempo para eles. E com esses recursos que a gente tem hoje para estar fazendo, para estar montando essas planilhas e esses livros caixas, a gente demanda, o nosso tempo fica mais fácil de estar lidando com esses outros problemas. Porque a gente não vai ter aquele tempão perdido. Perdido não, porque a gente não é tempo perdido fazendo as coisas certas. Mas o tempo a gente vai economizar, vamos dizer assim. A gente economiza o tempo para poder estar usando ele com outras coisas que são necessárias também para nossa empresa. Porque o que acontece? Quando a gente tem um negócio, se ele não é bem administrado, se ele não é bem gerenciado, a nossa concorrência vai ganhar da gente. Então, hoje, a concorrência é importantíssima para isso. Porque quanto mais você tem concorrência, mais você quer se ajeitar, mais você quer ser melhor, mais você... Por quê? Porque se você não for assim, você perde a sua clientela, né? Se a sua concorrência conseguir ser melhor do que você em alguns aspectos, você vai perder. Então, você vai perder dinheiro, vai perder o seu tempo que tá ali fazendo as coisas. Então, é importantíssima a concorrência para que você seja melhor. Como eu costumo dizer, eu acho que não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que as pessoas notam diferenças entre uma empresa e outra. E quais são essas diferenças? Como a gente disse antes, na maneira de atender, na maneira de você estar se comunicando com o seu cliente, de tudo que é melhor para você estar fazendo. Então, tudo isso na infraestrutura, né? No seu atendimento, nos profissionais que trabalham com você, tudo isso demanda essa concorrência. Se o seu concorrente tem um profissional que seja mais qualificado do que o seu, ou que consiga transmitir melhor para os alunos, muitos alunos vão deixar o seu estabelecimento para procurar o outro. Por quê? Porque o profissional deles tem uma qualidade melhor do que o seu. Então, vamos qualificar todo mundo, né? E a gente consegue isso como? Com esse gerenciamento, porque você vai saber se teve baixa na entrada e na saída, você vai saber se teve se mais alunos fizeram inscrição, se teve mais cadastro, se não, se alguns alunos deixaram a sua escola, o seu estabelecimento, né, a sua empresa ou não. Então, tudo isso, com esse gerenciamento de caixa, você vai conseguir fazer, você vai conseguir saber. Então, mais uma vez, é muito importante você fazer bem feito. A gente tem que ter uma administração eficiente e organizada, né? Com essa administração eficiente e organizada, a gente consegue fazer várias coisas, a gente consegue melhorar muita coisa só com essa administração. Porque se você não tem uma administração boa, tudo vai mal. Porque o que demanda o resto das coisas é a administração. É a administração que vai ver o profissional se está sendo bem sucedido ou não. É a administração que vai ver se os recursos que estão entrando, que estão saindo, está suprindo todas as necessidades da empresa. Então, tudo isso é a administração. E como a gente vai saber disso? Analisando os livros caixas. Então,
Se essa administração tá boa, o livro caixa vai estar em perfeitas condições para você estar analisando, não vai estar faltando nada, nem um furo, nem nada. Então, tudo isso a gente vai estar observando com os livros caixas, né? Agora a gente vai dar uma explanadinha nas planilhas e nos programas pagos. O que vem a ser uma planilha de controle de caixa? É uma ferramenta usada para ser registrado todas as movimentações, o que é fundamental para ter um controle da real situação financeira da empresa. E que tem por objetivo oferecer e projetar o resultado de todas as entradas e resultados de capital de seu estabelecimento. Olha, existem planilhas diárias e mensal. Essas planilhas diárias, você vai lançar tudo o que aconteceu durante o dia. As mensais, você vai estar colocando de dia a dia. Você vai fechar, por exemplo, no dia 1º. Você vai fechar, aí na planilha mensal, você vai estar colocando lá só o valor que deu no final do dia. Você não precisa estar colocando tudo o que aconteceu. Isso na mensal. Na diária, você precisa descrever, discriminar tudo o que aconteceu durante o dia e o que entrou, o que saiu e tudo o que for preciso, você vai ter que anotar nessa diária. A mensal, você vai estar colocando só o do final do dia, né? O que entrou e o que saiu, o valor total de saída, o valor total de entrada. Para no final do mês você ter um controle de saber como que é, né? O que está acontecendo. Então, essas planilhas, você pode estar usando ou uma ou outra, ou as duas. Minha preferência está usando as duas. Por quê? Porque na diária você está descrevendo tudo que aconteceu durante o dia, que é importante para você saber quem pagou, quem entrou, quem saiu, né? Quem está devendo, quem não está, isso é importante. E a mensal, para você poder ter um cálculo melhor no final do mês, para ver o que você tem de saldo e o que você tirou daquilo ali, né? E o que mais? Aqui o indicado é a gente usar os dois e tal. Um dos fatores mais importantes das planilhas é poder planejar o que você tem a receber e a pagar. Tem também como antecipar a chance de fechar no vermelho, como eu já disse, podendo assim estar fazendo uma estratégia para estar melhorando esse fechamento no final do mês, né? Então, a diária é importante também para isso, porque você vai saber mais ou menos o que você está gastando durante o dia, o que tem para gastar durante o dia e tal. E a mensal, porque você vai juntar todos o que você vai pagar durante o mês e o que vai entrar. Você vai fazer um cálculo por essa diária para fechar a mensal, para você saber antecipadamente se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo. Então, por isso que é importante você estar fazendo todas as anotações e estar suprindo direitinho essas tabelas, essas planilhas, né? Os benefícios de usar uma planilha de controle é uma visão completa dos lançamentos, né? Que você vai ter uma visão total desses lançamentos, como que foi feito, o que foi feito, quem pagou, quem não pagou, o que você gastou, para que você tirou, se você comprou gasolina, se você comprou material de limpeza, tudo isso vai estar discriminado ali, você vai saber com o que você gastou. A organização e a segurança de forma prática e rápida, porque você vai ter uma segurança maior para estar gastando, vamos dizer assim, para estar comprando certas coisas, você sabendo o que você está tendo de lucro e o que você está tirando disso, né? Avaliar a estratégia da sua empresa, porque através desses cálculos você vai saber se a estratégia que você está usando está dando um bom resultado ou não. Se a estratégia que você está usando está te trazendo fundos, está te trazendo lucro. Se essa estratégia não está boa, você tem que planejar outra, tem que fazer outra estratégia. Para quê? Para que você melhore a sua empresa. Se você quer subir, se você quer se firmar no mercado de trabalho,
Você tem que fazer uma coisa organizada, uma coisa mais certa, uma coisa que você vai estar fazendo para as pessoas ter confiança no seu trabalho. Como eu já disse nos outros vídeos, a confiança, a credibilidade que você vai ter perante o seu aluno é muito importante, porque um vai passando para o outro, né? Então, você tem que ter essa credibilidade, você tem que ter toda essa astúcia para estar sabendo o que você vai poder fazer, o que você não vai poder fazer, né? Então, isso é de extrema importância. E também para realizar um planejamento baseado nas informações, né? Aquele planejamento que isso que eu já tinha falado antes, você vai poder ver se você pode comprar um aparelho, se você pode trocar aquele aparelho, se você pode fazer a manutenção do ar-condicionado, a manutenção dos equipamentos de eletroeletrônicos. Então, se você vai poder colocar mais um professor, se você vai poder abrir mais um horário, tudo isso através dessa organização e desse estudo dessas planilhas, você vai estar conseguindo melhorar e você vai estar conseguindo saber se vai ter condição de fazer aquilo ou não. Tomar decisões mais assertivas. Por quê? Essa tomada de decisão assertiva é que se você tem um bom controle, se você sabe realmente o que está entrando, o que está saindo da sua empresa, você vai poder tomar aquela decisão certa. Você não vai trabalhar com achismo, você vai trabalhar com certeza. E nas empresas a gente não pode trabalhar com achismo. Eu acho que esse mês vai dar para fazer isso. Não, você tem que ter certeza. Olha, esse mês eu não vou fechar no vermelho, mas não vai dar para eu fazer nada. Olha, esse mês vai dar para me fazer. Esse mês eu tive um bom lucro, esse mês melhorou a entrada, melhorou o número de alunos, eu vou estar conseguindo melhorar um pouco isso, vou estar fazendo aquilo. E para isso, como a gente consegue saber isso? Através da análise das planilhas e dos programas, né? E ampliar os investimentos. Por quê? Porque se você vê que aquele investimento ali tá te rendendo um bom lucro, tá melhorando tudo ao seu redor, tá fazendo tudo, você pode estar ampliando. Ou você aumenta o seu estabelecimento, ou você pode estar pensando em abrir alguma filial, fazer alguma coisa, porque o seu negócio, a sua empresa está crescendo. Então, com isso, você pode estar investindo melhor, você vai estar sabendo o que você vai investir e qual a estratégia que você vai usar. Porque se a estratégia nesse estabelecimento tá boa, em um próximo também vai dar certo. Se tá dando certo nesse, no próximo também vai dar certo, vai ser assertiva. Então, é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você vai ter trabalho para estar fazendo? Vai. Isso aí, gente, você não tem nada se você não tiver trabalho. Nada vem por acaso, nada vem de mão beijada, nada vem de graça. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para poder você conseguir algumas coisas, né? Então, dando continuidade aqui, a gente vai perceber, vai chegar uma hora que a gente vai perceber que a nossa empresa, que o nosso estabelecimento não pode mais continuar com as planilhas, que tá chegando a hora de colocar um programa pago. E como a gente vai saber que hora é essa? Qual é a hora de mudar? Como a gente vai perceber? Tem alguns sinais que a gente percebe. E quais são esses sinais? Quando você está gastando muito tempo para alimentar as planilhas, quando você está percebendo que está havendo mais de 3 erros, por exemplo, assim, durante o ano, está havendo um erro durante a semana, erros de contabilidade mesmo. Quando você percebe que você precisa de aumentar a equipe, né? E a produtividade. O que é isso? É quando você está precisando utilizar alguém da sua equipe
para estar alimentando essas planilhas e mesmo assim não tá tendo aquela produtividade que você queria. Então esse é o momento em que você precisa pensar em programas pagos. Os programas pagos vieram para poder dar maior comodidade para nós, os gerenciadores, os gerentes de empresa, dar uma comodidade maior, né? Para estar melhorando também a nossa visão de empreendimento. Porque a gente vai demandar menos tempo, às vezes nem é tão complexo, você já joga lá, já aparece, você digita só, vamos dizer assim, o aluno, né? O aluno tem um número de cadastro, você tem algumas planilhas, tem alguns gerenciadores, alguns programas pagos, que você digita o número da matrícula do aluno, já aparece o nome, a modalidade, aparece tudo lá. E você só coloca o valor que ele pagou, se foi a mensalidade, o que foi que ele está pagando, né? Você cadastra as coisas que você pode estar vendendo na academia, igual bandagem, protetor bucal, squeeze, todas essas coisas que você pode estar comercializando no seu empreendimento, você está lançando nesse programa para quando você for dar baixa, você só digita o código e você dá baixa na venda e tal, e já vai cair ali para você, né? O que tem então? Esses programas pagos, eles têm a vantagem de te dar mais comodidade, de oferecer para você um maior tempo livre para você estar fazendo outras coisas que a sua empresa precisa, porque a empresa da gente precisa muito da gente, não só para estar alimentando essas planilhas, para estar fazendo esse gerenciamento, mas também para estar observando as outras coisas, como eu já disse antes, né? Como que a gente vai escolher, como que a gente faz para escolher uma boa plataforma, né? Uma boa plataforma online? E essas plataformas online são os programas pagos. A gente tem que ver, é importante ter em mente a organização financeira e a produtividade, né? Então, os programas que você vai estar observando, que você vai estar comprando, eles têm que te garantir isso. Tem que te garantir isso, a segurança e a produtividade, né? E a organização. Então, se você vai observar, você vai estar observando o que esse programa tem para te oferecer, que vai estar melhorando que vai estar melhorando na sua empresa, que vai estar te dando, se ele está te passando confiança, se ele está te passando credibilidade, porque é isso que as pessoas procuram na sua empresa. Você vai estar procurando na empresa dos outros também. E é imprescindível que a gente procure isso nos programas, porque são eles que vão nos seguir por muito tempo, são eles que vão nos ajudar a colocar tudo em dia na nossa empresa. Sem eles, a gente não vai conseguir estar fazendo o gerenciamento de todos os lucros, de todas as despesas que a gente tem na empresa. Então, a gente tem que colocar em mente que a gente tem que procurar um programa que seja compatível com a nossa empresa, com o nosso ramo, e que ele nos ofereça tudo aquilo que a gente quer na palma da mão. Então, e que seja a melhor escolha possível. Então a gente tem que estar analisando, você não vai olhar o primeiro e já vai comprar. Não é isso, você vai analisar. Tem alguns desses programas pagos que te oferecem 5 dias grátis para você experimentar, 7 dias. A maioria deles te oferecem esse tempo para você experimentar e você saber se é isso que você quer. Se ele é bom para sua empresa, como é que tá. Se você consegue tá fazendo em menor tempo as suas coisas, se ele tá demandando muito tempo para fazer, se ele é muito difícil para estar lidando. Então, às vezes você compra um programa e depois não dá conta de mexer. Então, por isso que é importante você estar conhecendo o programa primeiro, antes
de estar comprando, tá? Então, você pede, se eles não te derem esse tempo, que uma grande maioria deles te dá esses dias de test drive, vamos dizer assim, peça. Fala, como que eu posso conhecer? Eu não posso usar uns 2 dias para mim poder saber como que é, só para eu ter uma ideia de como que funciona? Enquanto, gente, olha, é uma observação importante. Enquanto você não coloca e não decide qual o programa pago que você vai colocar, não deixe de usar as planilhas, tá? Porque enquanto você está utilizando esses programas pagos no test drive, vamos dizer assim, você tem que estar alimentando a sua planilha, porque senão como é que você vai saber o que entrou, o que saiu naquele dia, naquela semana que você usou aquele programa? Porque se você não ficar com aquele programa, esses dias não vão ficar gravados. E se você for com aquele programa, melhor ainda, porque aí já vai estar gravado, já vai estar tudo pronto. Mas não deixe de utilizar as planilhas antes de você decidir o que você vai fazer, o que você vai comprar, qual programa que você vai comprar. Tá certo? Que mais? Você não pode ter o risco, né, com esses programas, você não pode ter o risco de do registro das suas finanças ficar bagunçado. Como eu disse, tem que ser um programa que organize as suas coisas, não que bagunce, né? Então é isso que você tem que procurar a estar observando nesses programas. Se vai manter tudo certinho, se não, como que vai ficar. E você também não pode perder muito tempo, como eu disse antes. Tem que escolher uma plataforma que atenda a necessidade da sua empresa, como eu disse. Então, essas plataformas, gente, você pode procurar pela internet, você pode ter o auxílio de algum amigo que já tem alguma plataforma que você já conheça. Você pode ter uma orientação de como fazer, mas lá na internet, se você colocar lá, programas pagos para empresas, para microempresas, aparece uma leva de programas. Então você tem que conhecer que seja um programa confiável, né? Então você vai estar procurando, vai estar fazendo igual eu tô falando. Você procura ter um tempo para testar, um tempo para poder fazer o teste nesse programa, né? Você vai estar conhecendo como funciona, ver se ele é fácil de estar mexendo, de estar alimentando, porque tem uns que são muito complicados. Às vezes você vai ter que pegar um funcionário só para estar fazendo isso, para te dar maior comodidade, né? Então, e para isso, como que você vai ver se você pode contratar esse funcionário, se você pode estar contratando, se você pode estar vendo esse funcionário? Com o controle de caixa. Se você vê que você tem condições de estar pagando um funcionário só para fazer isso, você vai estar pegando e vai estar contratando esse funcionário, porque te dá maior comodidade, te dá um melhor espaço de tempo para estar vendo outras coisas, né? E eu tenho alguns exemplos de programas pagos que eu peguei e que são assim bem interessantes. Tem alguns deles que é mais difícil, que são para empresas maiores, que tem uma demanda muito grande de entrada e de saída, né? Então, e alguns deles que são para microempresas. Então, eu vou dar só alguns exemplos. É o Granatum Financeiro. Esse Granatum Financeiro, ele vai dar mais uma margem de financiamento mesmo, de parte financeira, de entrada e de saída. Ele não vai gerenciar, mas é a coisa mesmo, de entrada e de saída, o que você recebeu, o que você pagou. O Kickbooks também, esse eu não tive oportunidade de olhar, de entrar, de procurar, não. Eu só vi lá que ele é uma plataforma que oferece várias vantagens, né, pro seu cliente. Esse tem um teste, eu acho que se não me engano, de 7 dias para você poder estar fazendo. Então é bem interessante. Esse eu não entrei para mim poder estar vendo, não.
Gestão Click. A gestão Click é bem fácil, bem moderninha para você tá fazendo. É uma coisa bem fácil de estar fazendo. A Conta Azul eu estava observando que ela está sendo bem utilizada em algumas empresas, porque ela oferece outras coisas além dessa gestão financeira. Ela oferece várias outras coisas, então você pode fazer um pacote com outras coisas, incluindo a gestão financeira. É bem interessante para quem quer tá gerenciando, para quem está fazendo esse gerenciamento, é interessante estar conhecendo a Conta Azul. Controle, esse programa Controle, eu também não entrei, não vi como que funciona, eu só vi que eu achei ele interessante, ele tem umas planilhas bem interessantes lá para serem feitas. O Bling eu só vi também, o site eu não entrei. O e-gestor, ele tem um gerenciamento bem aprofundado também. Para as empresas de maior porte ele é melhor, porque a gerência dele é bem assim, para coisa bem grande. Mas ele é interessante também para uma empresa de médio porte, pode ser utilizado também. O Sys Controle, esse eu também não vi, eu só vi lá no site, porque eu pedi sites, eu entrei em sites bem confiáveis, né, da Cielo, do MEC, para poder estar procurando planilhas e as coisas do Sebrae, do Senac. Então eu entrei nesse tipo de site e encontrei esses gestores aqui. O meu dinheiro eu achei num outro site, eu não vi, eu não tive oportunidade de entrar lá não. Mas são assim, gente, isso são só exemplos, né? E para vocês verem que tem muitos gestores financeiros, assim, de os programas pagos. São muitos, são diversos. Então você pode estar procurando, você pode estar entrando em vários lugares e várias coisas para você poder estar fazendo e tá conseguindo fazer o gerenciamento do seu, fazendo o gerenciamento, fazendo o controle financeiro da sua empresa. E como que esse controle você vai estar fazendo? Você está fazendo controle através desses registros. Eu vou ter aqui alguns exemplos de planilhas para mostrar para vocês. Ela ficou meio que apagadinha, mas vai dar para vocês estar tendo uma noção. Umas planilhas, tem as planilhas diárias, as planilhas mensais, né? Essa outra aqui é uma planilha mensal, é uma planilha que é a planilha mensal para poder estar fazendo, para poder estar vendo. Essa outra aqui é de fluxo de caixa, também é mensal. Planilha de fluxo de caixa. Essa outra aqui também é uma planilha mensal, que você pode estar adaptando e colocando ela para diária. Essa daqui você vai estar colocando todos os dados, você vai estar alimentando ela todos os dias, para aí no final, essa daqui é uma planilha que você coloca, pode ser feita no Excel, que você coloca já a somatória no final do dia. No final do dia você vai estar colocando a soma, vai estar aparecendo toda a soma, todas as coisas que vai estar para poder estar sendo feita. Esse aqui, você é uma diária, você coloca o nome da sua empresa, você coloca tudo e vai colocando diariamente o que está acontecendo. Essa aqui você pode fazer ela impressa, pode fazer ela no computador, né? E tudo que isso para poder ter o controle. Essa outra aqui é de controle mensal, mas que você pode transformar em controle diário, que você vem aqui embaixo já com o valor também, você coloca o valor total que você tem para receber, que você gastou. Então, gente, são inúmeras
os exemplos que eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplo de planilha para vocês e de programas pagos. Então, mas como a gente tá falando um versus o outro, qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? A vantagem das planilhas é para aquelas pessoas, quem que tem necessidade de ter essas planilhas, que não tem a necessidade evidente de ter um programa pago. São as empresas de pequeno porte, que tem uma entrada e saída menor, né? São os microempreendedores que não têm aquela necessidade tão grande de ter um gestor pago. Os personagens, aqueles personagens que vão a domicílio, não aqueles personagens, porque igual aqueles personagens que estão fazendo os programas online, os programas pagos online, esses têm que ter um gestor. Por quê? Porque eles precisam saber as pessoas que fizeram inscrição, as pessoas que pagaram, aquelas que deixaram de pagar. Então, esses têm que ter um programa pago. Agora, os personagens que ficam só naquele de fazer a domicílio, de estar na academia, esses não precisam. Por quê? Porque o fluxo deles é menor. Eles têm um fluxo menor de pessoas, um fluxo menor de entrada e de saída para poder estar fazendo essas coisas, né? E quem precisa ter um programa pago? Como eu já disse antes, as empresas maiores, quando você vê que o seu negócio começa a crescer muito, que você já não está conseguindo mais a colocar na planilha, alimentar as planilhas da maneira correta, esse é o momento de você passar para um gestor pago, para passar para um programa pago. E esses programas pagos são bem interessantes, porque eles te ajudam a ter uma visão bem abrangente daquilo que você está tendo, sem ter uma demanda muito grande de tempo, né? Então, hoje a gente está lidando muito com esses programas pagos, né? Até uma empresa pequena, às vezes, se a pessoa não tem tanto tempo para estar alimentando a planilha, ela está comprando esse programa. Só que o interessante mesmo é que a gente ainda continue usando uma planilhazinha. Por quê? Porque às vezes, nem sempre, gente, muitas vezes você já ouviu falar, caiu o sistema, eu tô sem sistema, e na hora que cai o sistema, vamos lá na planilhazinha, vamos anotar na planilhazinha e depois a gente alimenta o programa. Então, a gente não deve deixar de ter essa planilha salva em algum lugar, ou impressa, ou o caderno, o livro caixa. A gente não pode deixar de lado essas coisas. Porque, gente, a tecnologia é ótima, mas ela também falha. Então, a gente tem que ter uma segunda opção. A gente tem que ter o plano A e o plano B, às vezes até o plano C. Por quê? Porque nós não podemos perder com isso. Hoje, o que a gente não pode é perder dinheiro e nem tempo. E é o que acontece se um programa, se a internet cai, se o programa não consegue entrar, se você tá fora do ar do programa. Então, é interessantíssimo você ter os dois. Mesmo que a sua empresa seja grande, tudo, mas tem uma planilhazinha lá só para você estar anotando o que aconteceu durante essa pane dos sistemas, né? Principalmente se você for do ramo de academia, porque no ramo de academia toda hora chega um pagamento, a toda hora chega você tem que comprar alguma coisa, você tem que gastar com alguma coisa. Então é bem interessante para esse ramo de academia você ter os dois, né? Ter os dois salvos, para os dois estarem ali trabalhando juntos. Então, olha, gente, esse trabalho para mim foi muito gratificante, porque eu aprendi muito em questão de gerenciamento. Eu já tinha uma ideia porque assim, eu sou meio chata com questão de organização. Eu já tinha uma ideia que para ser organizado você tinha que estar anotando as coisas, tudo tinha que estar colocando. Mas com esse trabalho que a gente fez, com essas pesquisas que nós fizemos,
foi muito importante, foi muito interessante para a gente ter conhecimento maior, um conhecimento maior de como fazer, de por que fazer, porque às vezes a gente faz as coisas sem saber o porquê, você faz mecanicamente. Então é interessante a gente estar tendo conhecimento, por que utilizar, como utilizar e para que a gente deve utilizar, né? O que a gente deve fazer, por que a gente tem que ter, né? Muito obrigado por terem ficado comigo esse tempo. Alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer que a gente vai estar respondendo. Obrigadão mesmo pela presença de vocês e tá prestigiando o nosso trabalho, o nosso estágio, porque isso é importante para a gente tá transmitindo e a gente tá podendo transmitir para vocês algum conhecimento. Até mais!